Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Nós estamos aqui numa quarta-feira à noite, aqui na nossa sede estadual aqui em Campo Grande, aqui na Calógeras 2121, no centro da cidade de Campo Grande. E hoje eu estou fazendo essa reunião especial, estou gravando para os nossos amigos do canal das igrejas, estou gravando hoje essa pregação para todos que estão nos assistindo no YouTube, ou quem sabe uma rede social, Facebook, ou até, enfim, a gente não sabe aonde vai parar essa pregação um dia. São tantas redes sociais que as pessoas vão criando, vão inventando, e a gente não sabe amanhã qual rede social ou qual é a forma que essa pregação vai passar, mas eu tenho certeza que ela vai passar, amém? E eu tenho uma palavra hoje de Deus muito forte. Vai ser uma reunião que a gente vai dar uma quebradinha um pouco nas 9 quartas-feiras do fruto do Espírito. Hoje eu faria um estudo com vocês sobre bondade, até o estudo está nas mãos de vocês. Por favor, guardem esse estudo agora. E vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Gênesis, no capítulo 11, por gentileza. Foi uma palavra que Deus me abriu o entendimento dela. Eu estava viajando nessas campanhas missionárias que eu tenho feito. E essa semana, para quem está nos assistindo, seja lá onde for, pastor Mike esteve pregando em Chapadão do Sul, Paranaíba. Depois o pastor Mike esteve pregando também em Aparecida do Taboado e Três Lagoas. E aí nessas campanhas o pastor Mike estava no intervalo das campanhas. Deus me deu uma revelação da palavra que eu nunca tinha tido, e eu senti uma necessidade muito grande de gravar essa reunião e passar para vocês também esse culto, amém? Então Gênesis 11, versículo 1, fala assim então a Bíblia Sagrada: e era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Versículo 2: e aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. Nós precisamos entender um pouco teologicamente essa passagem, esse texto na Bíblia Sagrada. Esse povo aqui é um povo pós-diluviano. Como assim, pastor Michael, pós-diluviano? O dilúvio aconteceu em Gênesis capítulo 6, porque o ser humano estava totalmente pervertido, e diz que não existia mais ninguém que era bom a não ser Noé. E o Noé conseguiu então salvar a família dele e tudo mais. Mas o dilúvio, quando veio, o dilúvio acabou destruindo todas as pessoas morreram. E depois a família de Noé e os seus descendentes começaram novamente a repovoar a terra. Começaram novamente então a colocar os seres humanos sobre a face da terra. Então a gente tem que entender que esse povo aqui era um povo compacto. Ele não era um povo tão grande não era um povo grande como nós hoje, que nós temos aí pessoas que estão morando aqui no Brasil, e agora nesse exato momento está amanhecendo lá no Japão. Não, era um povo compacto. Então eles não viviam sobre a face da terra espalhados, eles viviam compactos. E aí, como toda pessoa que tem a noção de iniciar algo, eles fizeram uma coisa no versículo 13, esse povo compacto, eles fizeram algo que todos nós, de vez em quando, também surge no nosso coração esse desejo, que está no versículo 3. E disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemos-los bem, queimemos bem. E foi-lhes tijolo por pedra e betume por cal. Então você está observando agora aqui na Bíblia Sagrada, você está vendo agora aqui o registro do quê? Que eles estavam pensando em construir algo, eles estavam pensando em edificar algo, construir algo. E Deus não vê uma maldade em você construir absolutamente nada. Deus não vê, uma maldade em você construir família, você construir um ministério, você construir um legado, você construir uma casa, um apartamento, construir uma empresa, você construir um casamento. Deus não vê maldade nisso. A única coisa que Deus tem um certo impedimento está em Provérbios. Deixa marcado aqui agora, que isso aqui é apenas uma concordância que eu vou dar. Está em Provérbios 16, o versículo 1 e o 2, que é extremamente conhecido nosso. Então esse povo compacto sobre a face da terra, como você viu ali, eu explicando para você, eles estavam começando então a
a pegar os tijolos, ou fazer tijolos, e fazer o betume como se fosse cal, para começar a iniciar uma construção. E como eu falei para você, o que Deus ele olha bastante é a questão da intenção, como diz aqui, ó, Provérbios 16:1. Do homem são as preparações do coração, os projetos, as ideias, no campo sabe, das imaginações. Então nós temos vários pensamentos. Vou sair dessa cidade, vou para outra, vou abrir essa empresa, vou comprar esse carro, vou construir essa casa, vou casar com ela, vou não sei o quê. Isso aí, a Bíblia diz que são as preparações do coração. Mas a Bíblia diz, mas do Senhor a resposta da boca. Então, como eu tenho comentado e falado, você tem que pedir para Deus se é da vontade dele aquilo ali. Porque se você não pedir para Deus esse projeto que você tem, se você não pedir para Deus essa ideia que você está tendo, a Bíblia Sagrada fala que você vai cair no versículo 2. E o versículo 2 fala o seguinte: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa, o que diz aí, pessoal? Os espíritos. Então todos os caminhos aos nossos olhos, eles são limpos. Então não é pecado você construir nada, fazer nada, mas Deus vai pesar as intenções, a intenção que você tem no teu coração, de você fazer o que você está fazendo. Porque pode ser uma coisa limpa, pode ser uma coisa que não é pecaminosa, mas novamente falando, não é a vontade de Deus. Se você parar para pensar em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, a Bíblia diz que um dia Deus chega para o Jeremias e fala para o Jeremias: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que você saísse da madre eu te santifiquei as nações e te dei por profeta. O que significa isso na Bíblia Sagrada? Significa que se ele fosse se tornar um padeiro, um copeiro, um ferreiro, se ele fosse se tornar um lutador da época, se ele fosse se tornar um soldado, não ia dar certo, porque ele já nasceu projetado para ser profeta. Então, como eu disse, você pode ter vários planos, vários projetos, mas consulte a Deus nisso que você vai construir. Consulte a Deus nisso que você vai investir o teu esforço, você vai investir o teu suor, porque pode ser uma coisa limpa aos teus olhos. Você pode olhar para essa situação, para essa circunstância e dizer: eu vou fazer, mas daqui a pouco você vai ser barrado, porque não vem da parte de Deus, não é uma inspiração divina. E foi o que aconteceu lá com aquele povo. Volte lá então, pessoal, onde nós estamos, em Gênesis 11, onde eu estou pregando. Gênesis 11, então, novamente recapitulando, um povo compacto, era um povo pós-diluviano, eles estavam novamente repovoando a terra. E a Bíblia diz que eles fizeram o que, como diz a Bíblia Sagrada? Eia, façamos tijolos e queimemos-los bem. E foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E agora diz assim no próximo versículo: e disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo o cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados de sobre a face de toda a terra. De repente você lê essa passagem e você não consegue também entender direito. Nós precisamos estudar um pouquinho melhor essa passagem. Por quê? Porque o cidadão que estava encabeçando essa construção, ou esse início de construção, ele era um cidadão que ele não ia com a cara de Deus, ele não gostava de Deus. E a propósito dele era o seguinte: se Deus mandar um dilúvio de novo, não vai matar a gente, porque a gente vai construir essa torre no meio da cidade. E quando vier o dilúvio, nós vamos subir nessa torre, e na hora que nós subirmos nessa torre aqui, a água não vai nos matar. E outra coisa, chega de adorar a Deus, chega de adorar o Deus de Israel, que nem o Noé nos ensinou. Chega de adorar esse Deus. Não, a gente não vai mais adorar esse Deus. A gente vai colocar um nome nessa torre, e a gente vai começar a adorar esse nome que nós colocarmos nessa torre. Então quem vai ser o nosso Deus vai ser essa torre que nós mesmos vamos construir. E nós vamos construir essa torre, e se possível, a gente vai se dedicar para colocar essa torre, e o cume dela, o topo dela, vai encostar nos céus, e eu vou atacar Deus. Não, você está de brincadeira, sim. Se você for abrir em Gênesis capítulo 10, versículo 9, você vai entender quem é esse cidadão. Em Gênesis 10, versículo 9, diz assim, ó: e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, que era o cara que estava encabeçando isso. Nimrod, né? Poderoso caçador diante do Senhor. Pastor, o que é essa palavra diante? Essa palavra é diante, que nem aquele ministério, diante do trono? Não.
Esse diante aqui não é o diante de você estar prostrado diante de Deus. Esse diante aqui não é estar diante para adorar e para buscar o Senhor. Esse diante dessa passagem significa contra. Ele era um cara forte, ele era um cara que se lançava contra, mas para caçar Deus. Quem já foi caçar sabe o que eu estou falando. Uma pessoa que caça é uma pessoa que ela quer destruir a presa. Então esse homem não gostava de Deus, porque Deus tinha destruído a humanidade com o dilúvio. E ele disse: eu não vou mais deixar esse Deus mau fazer isso com a gente. Eu vou construir essa cidade, a gente vai construir essa cidade, e além de construir essa cidade, nós vamos fazer essa torre. Veio o dilúvio, nós vamos nos salvar através dessa nossa construção. E a gente vai colocar um nome nessa torre. É isso que nós vamos fazer. E aí o que acontece? Então você vê que o pensamento dele é errado, mas agora Deus vai descer e vai falar um negócio que é aqui que eu queria chegar. E eu preguei para você teologicamente, você me perdoa até usar bastante teologia no início, mas agora eu queria mostrar para você algo que chamou a minha atenção de revelação da palavra. E agora começa a minha pregação, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens construíam. Então o que eu aprendo aqui? Tudo que você for construir, tudo que você for edificar, Deus vai descer para ver a intenção do teu coração. Porque não tem maldade você construir uma torre e nem construir uma cidade. Não tem maldade no que você está construindo, tem que ver a intenção, o porquê que você está fazendo aquilo ali. E Deus desceu então para ver. E a Bíblia fala algo agora muito forte. E agora se prepare, vamos começar a mensagem. E disse o Senhor: eis que o povo é um só. Ou seja, não tem um povo para lá e outro povo para cá. Não, está todo mundo pensando a mesma. Beleza. Então, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Ou seja, não tem ninguém falando uma coisa e outras pessoas falando outra. Não. O povo é um só pensando a mesma coisa, e a língua é uma só falando a mesma coisa. Todo mundo falando dessa cidade, todo mundo falando dessa torre, todo mundo querendo construir esse negócio para caçar Deus. Esse Nimrod conseguiu encabeçar todo mundo. Ele conseguiu colocar na cabeça, e ele conseguiu colocar na boca deles a mesma linguagem, o mesmo pensamento. E Deus ele faz esse comentário: eis que o povo é um só na questão de pensamento, e todos têm a mesma língua. E Deus diz: e isto é o que começam a fazer. Então fala comigo assim, ó: pensamento, palavra e atitude. Isso é uma congruência. Hoje eu descobri isso com a irmã que veio aqui na igreja, a esposa do irmão. Ou seja, ficou alinhado essas três coisas: pensamento, palavras e olha o que Deus falou. Agora que eles falam a mesma coisa, pensam a mesma coisa, e eles estão agindo do mesmo jeito, todos, torre e cidade, eles estão fazendo tijolo, todo mundo com esse mesmo pensamento, só falam disso e estão fazendo isso. Olha o que Deus disse: agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Era errado? Era, mas Deus lhe abriu um leque para nós. Tudo na tua vida que você alinhar o teu pensamento com a tua palavra e com a tua atitude, não haverá restrição para você. Sabe o que significa isso? Restrição? Não haverá impedimento, não haverá impossibilidade, não vai existir nada que possa trancar você. O único que pode impedir quem é? Só Deus. Mas se alguém fosse tentar, humanamente falando, tentar impedir, eles não conseguiriam. Se o diabo aparecesse e dissesse: eu vou destruir essa torre, não conseguiria. Porque Deus disse: quando o povo é um, quando existe a mesma língua, ninguém consegue segurar. Não haverá restrição, não haverá impossibilidade para tudo que eles intentam fazer. Aí você diz: por que Deus falou isso? Porque Ele falou isso aqui do ser humano. Ele falou do Nimrod e esse grupo de pessoas que estavam ele depois do dilúvio. Então Deus fez um comentário sobre eles, porque Deus conhece a gente. Olha só o que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, 26. Diz assim a Bíblia Sagrada: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui que eu queria chegar: e domine. Você vê que o primeiro atributo divino que Deus deu para o homem
sendo a imagem e a semelhança dele, ele falou sobre dominar. Nós não nascemos para sermos dominados. Ninguém aqui nasceu para ser dominado pela doença. Ninguém aqui nasceu para ser dominado pela crise, ou pelo problema sentimental, ou pela família. Todos nós nascemos para dominar, para mandar nessa situação. Isso aí que está acontecendo com você, é para você dominar, é para você mandar, é para você decidir, como se você fosse o próprio Deus. Deus colocou as pessoas, os seres humanos, sobre a face da terra para isso. Mas pastor, por que o ser humano não está mais dominando as coisas? Por causa do próximo versículo. Olha o que diz o 27. Eu não vou me deter muito nisso hoje, mas vou comentar. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Você sabia que essa imagem está se perdendo, né? Se perdendo essa imagem, sim. Meu filho, esses dias atrás, ele estava no condomínio, ele estava tomando banho numa piscina que tem no condomínio lá, ele estava tomando banho, eu estava só olhando ele. Aí tinha umas crianças brincando e tal, coisa, e tinha uns 2 menininhos brincando também, conversando com ele. E um deles dizia assim, ó, ai, para, não sei o quê. Eles deviam ter, eu acho, uns 7, 8 anos. Já estão assim. A gente está perdendo a imagem. Eu não sei, não sou profeta do caos, mas eu não sei se essa é a nossa penúltima ou última geração, que vai ser macho, macho e fêmea, fêmea. Vai ser uma época, futuramente, que você ser homem de verdade, ou você ser mulher de verdade, macho e fêmea como Deus criou, vai ser quase um insulto. Ah, não acredito que você é homem. Ah, não acredito que você é mulher. Você pode escolher o que você quer ser. E quanto mais nós vamos nos afastando dessa imagem, mais nós vamos perdendo domínio. O ser humano está perdendo domínio. O diabo está dominando a vida das pessoas. Mas não era para ser desse jeito. Toda vez que o homem colocasse um pensamento só, uma palavra só e uma atitude, era para eles dominarem, não haveria restrição, eles iam dominar o negócio. Mas isso não está acontecendo. Veio um pensamento ruim na tua cabeça, você não domina. Apareceu uma doença no teu corpo, você não fica curado, você não consegue mandar nem no teu corpo. Tem gente que não consegue mandar nos pensamentos. O que dirá você dominar outra área fora da tua vida? Isso aqui é coisa séria. O salmista Davi, no Salmo capítulo 8, o salmista Davi falando no Salmo capítulo 8, ele fala algo interessante. Salmo capítulo 8, versículo 4. Ele está fazendo um comentário sobre a criação divina. E ele está fazendo esse comentário, e ele fala o seguinte: o que é o homem mortal, para que te lembres dele, falando da gente, do ser humano? Ou o filho do homem, e o filho do homem para que o visites? Deus, o Senhor é tão grande. Até no versículo anterior eu não li para você, mas ele estava olhando para o sol, para a lua, quer ver? Ó? No versículo, a gente podia ler desde o versículo 1, o Senhor nosso Deus, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus, da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste a força, por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando eu vejo os teus céus, e a obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Então você vê que ele está contemplando, ele está em algum lugar olhando para a lua, ele está em algum lugar olhando para as estrelas, daqui a pouco ele lembra do homem, e ele fala, mas quem é o homem para que o Senhor visite? Mas quem é o homem para que o Senhor, te lembres dele? E aí ele sai com uma sacada que é forte, que ele diz assim no versículo próximo: contudo, um pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Ou seja, cada um de nós que está aqui, nós temos uma parte sobrenatural dentro da gente. Quando Deus foi criar o ser humano, ele soprou o fôlego dele nas nossas narinas. E para que isso, pastor? Que essa glória e honra o coroaste? E que nós fomos feitos um pouco abaixo dos anjos, nós somos quase sobrenaturais. E a Bíblia diz no próximo versículo o seguinte: fazes, está falando da gente, fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Meu corpo é obra das mãos de Deus? É ou não é? Então a Bíblia diz que eu tenho que ter domínio sobre o meu corpo. Você não está tendo domínio sobre o teu corpo? Como eu disse, não domina nem a tua mente. Não domina. Tem gente que usa um negócio chamado desse tamanho assim, ó, cigarro. Aquele trequinho ali domina o cara. Tem gente que passa anos para parar com aquilo ali.
Por que eu parei esses dias de tomar Coca-Cola? Eu determinei, eu falei, não, mas esse negócio não me manda, caramba. A hora que eu decidi, está decidido, acabou. Eu vou liberar, eu vou acessar algo que está mais forte dentro de mim. Esse negócio não vai me dominar, caramba, chega. Mas a gente tem que tomar posição. E não é só para Coca-Cola, para cigarro, é para doença, é para um problema, uma situação. Diga de novo comigo, o povo é um só, a língua é a mesma, e agora começa a fazer. Pronto, não haverá restrição para você, irmão. Você consegue acessar Deus dentro de você. Você consegue liberar esse Deus. Você consegue liberar. E a Bíblia diz, fazes com que Ele tenha domínio sobre a obra das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos teus pés. Olha para mim, irmão, isso aí que você está passando já está debaixo dos teus pés. É só você começar a falar, pensar e agir da mesma forma. Mas você vem na igreja, você fala um negócio. Oh meu Deus, meu marido é convertido, que homem de Deus. Oh Deus, obrigado, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Chega uma vizinha lá fora. E aí vizinha, como é que está o teu marido? Aquela praga não para de beber. Você não vai receber essa bênção nunca. Você não tem um só pensamento. Você pensa uma coisa aqui na igreja, você recebe uma palavra que nem essa, você diz, caramba, eu sou a imagem e a semelhança de Deus, Deus está comigo, aleluia. Lá fora alguém fala com você, você diz, eu não aguento mais, eu estava pensando em fazer, mas nem vou fazer mais. Você está entendendo, irmão? É isso que está faltando para a gente conseguir acessar esse Deus que está dentro da gente, esse Deus que existe dentro de mim e de você. O apóstolo João chegou a dizer, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que, põe lá para mim, 1 de João 4, versículo 4, 1 de João 4, 4, vai. Filhinhos, sois de Deus, vocês são de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que vem do mundo. Ele acreditava, João acreditava no Deus que habitava nele. Ele disse, maior é aquele que está dentro de mim, do que esse negócio que está no meu corpo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está tentando dominar minha mente, maior. Amém. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? No Salmo 82, então é mais forte ainda, Salmo 82, vamos. Só matéria nova, Deus me abriu esse entendimento nessa viagem aí. Irmão, quando Deus viu o pessoal construindo aquela torre, lá no Vale de Sinar, e Ele viu aquele pessoal agrupado, junto, um só pensamento, uma só palavra, eles fazendo a mesma coisa, todos ali envolvidos, ninguém tinha dúvida de nada, e Deus disse, esse pessoal, se eu não descer, e se eu não fizer nada, eles vão conseguir, porque eu conheço a criação que eu criei. Eu conheço, e quando decide, alcança. Decidiu, alcançou. Decidiu, conseguiu. Diga aleluia. Quem está conseguindo acompanhar o que eu estou falando? Isso que é mais forte que você possa imaginar. Salmo 82, versículo 6 diz assim a Bíblia Sagrada. E disse, vós sois deuses. O que o Senhor falou aí? Sim, está na Bíblia. Vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. E ele fala mais agora, ó. Todavia como homens morrereis, e caireis como qualquer um dos príncipes. O que está registrado aqui na Bíblia Sagrada? Que aqui sobre a face da terra nós somos como se fôssemos deuses. E todo mundo fica quieto quando eu falo isso, porque a gente vive pregando na igreja que a gente não pode adorar outros. Mas eu não estou falando de adorar, eu estou falando de você decidir como se fosse Deus. Não, pastor, não enfia isso na minha cabeça, pastor, isso é heresia. E se eu falar para você que Jesus recitou esse versículo lá no Novo Testamento? Abra sua Bíblia Sagrada, pessoal, por gentileza, em João capítulo 10, no versículo 32. Você vai ver Jesus falando sobre isso. João 10, 32, sobre o poder que você tem quando você assume a palavra de Deus. João capítulo 10, versículo 32. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada. E respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Eu não estou entendendo vocês. Por que vocês querem me apedrejar? Eu estou curando o doente, eu estou expulsando o demônio, eu estou libertando as pessoas. Eu não estou entendendo, por que vocês querem me apedrejar? Qual é a obra que eu estou fazendo que vocês querem me apedrejar? Versículo próximo. Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes a Deus a ti mesmo.
O Senhor está se passando como se fosse Deus. Jesus, tu és homem, Jesus. Tu é homem, você é homem. E você faz coisas como se fosse Deus. Você sabe que nessa campanha que eu fui pregar, manifestou demônio, manifestou demônio, manifestou demônio, todos os cultos. Eu ia orar, manifestar demônio. Tem uma senhora até que eu disse: senhora, vem aqui que eu quero orar para a senhora. E trouxe ela em cima do altar. Eu botei a mão no pescoço dela, até com o microfone na mão, assim: ó, demônio, pode soltar dela. Na hora, irmão. Teve um senhor também que veio com um gesso. Ele arrancou o gesso, com o braço quebrado, arrancou o gesso na hora. E ele começou a fazer assim, humanamente falando, até me assustei, porque ele fazia assim com o braço e mexia. E eu falei assim: senhor, o que o senhor está fazendo? Eu fiquei curado agora, olha aqui, eu não tenho mais nada, não tem mais nada. E o cara, meu irmão, tinha o braço quebrado em 3, 4 lugares, o cara ficou curado. Aí eu pergunto: quem pode fazer isso? E eu também. E é isso que você tem que entender. E se você não entender isso, você nunca vai liberar e nunca vai acessar Deus dentro de você. Porque o pessoal disse: tu está te fazendo Deus sendo homem. E olha o que Jesus falou, resposta que eu dou para todos vocês. E respondeu-lhe Jesus: ué, não está escrito na Bíblia? Não está escrito na vossa lei, que vocês dizem que acreditam? Vós sois deuses. Sim, diante dessa situação você é como Deus. Deus decide, Deus manda, Deus domina. Se Deus falar, deu. Se Deus falar agora aqui na terra, vai acabar a terra agora. O que acontece com a terra? E vós sois deuses. Cada um de nós aqui, nós temos Deus dentro da gente. Por isso que a Bíblia diz: vós sois deuses. E se eu abrisse a Bíblia para você em João 14, onde Jesus ele fala que nós poderíamos fazer as mesmas obras que ele fez, ou obras maiores. Ele falou isso. É que de vez em quando nós não acreditamos. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 7, vamos lá. Êxodo capítulo 7. Você viu como Deus ele conhece o ser humano? Quando o ser humano se apossar desse entendimento, quando o ser humano assumir isso, ele muda a história de qualquer coisa. Eu já vi muitos testemunhos das pessoas dizendo assim: ó, um dia eu disse assim: ó, chega, acabou, deu, eu não vou mais ficar doente. O que aconteceu com a pessoa? Nunca mais. Não tem. Você acessa Deus. Você consegue acessar não o Deus que você faz assim, ó, oh meu Deus, eu te adoro. Não, você libera o Deus que está dentro de você. Eu nem posso falar o Deus que está dentro de você. Libera Deus que está dentro de você. Porque não existe o Deus, existe Deus. Então, como eu disse, vocês não são deuses para que sejam adorados. O homem não pode receber adoração. Mas somos deuses porque nós somos feitos imagem e semelhança dele. E podemos decidir. Só que a gente está pensando em quem a gente é, uma simples dona de casa. E vai ser e vai morrer assim. Você está pensando que você é um simples trabalhador da roça. Você é apenas uma senhora de idade que frequenta a igreja. E vai ser assim. Você não acredita diferente. Você não acredita que uma coisa maior pode acontecer. É porque você não está acreditando ainda na Bíblia. Irmão, tem algo sobrenatural dentro de você. Existe algo que a gente consegue acessar e liberar para fora. Olha só o que diz em Êxodo 7, versículo 1 na Bíblia Sagrada. Deus falando com o grande Moisés. Então disse Deus a Moisés: eis que te tenho posto, colocado, posicionado. Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó. É como se Deus dissesse: eu coloquei você por Deus sobre Faraó. Pastor Ângelo falou um negócio que eu achei interessante, comentando essa mensagem. Ele disse: pastor, o que o senhor pregou é bem a verdade. Porque, pensa só, a gente estava meditando hoje na hora do jejum, no intervalo de um culto e outro, que hoje o pastor Maico já fez 6 reuniões com essa. E aí ele falou assim, ó, Moisés entrava, né pastor? Moisés ele entrava dentro lá para falar com o faraó e ninguém fazia nada, irmão. Ninguém fazia nada. Ninguém podia entrar e sair diante de faraó. Aí o Moisés chegava lá e ameaçava o faraó. É que não sei, ele era gago, né? Aí o Arão era o Arão era o profeta. Era o profeta ou não era? Olha, o meu irmão está querendo dizer o seguinte: libera o meu povo porque eu quero adorar no deserto. Aí ele fala assim, aí, não dá risada, está na Bíblia. E aí o que acontece? Aí o Arão vinha e traduzia de novo. E daqui a pouco ele ameaçava o faraó e levantava e ia embora. E ninguém fazia. Quem pode fazer isso? Não, você pode sair do Egito a hora que você quiser. Deus colocou você sobre esse faraó como Deus. Foi Deus que colocou você nessa situação. Você só precisa entender uma coisa: que isso vem da parte de Deus. Foi Ele que quis fazer assim. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus.
Olha só o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 17, para você se conscientizar, aceitar e tomar posse de todas as bênçãos hoje. O Egito não vai segurar mais você. O Egito não domina mais você. Ah, pastor, não tem como sair. Tem como sair, porque a Bíblia diz: operando Deus e vocês são deuses. Sois deuses. Ah, Jesus, o Senhor está se fazendo Deus sendo homem. Não. Não está na tua lei? Não está na lei da Bíblia? Não está escrito lá: sois deuses? Está escrito na Bíblia. Está na lei de vocês. É só vocês assumirem isso também, que vocês vão realizar as mesmas obras que eu faço, obras maiores. Por isso que uma pessoa disse: ai pastor, o senhor se atreve a expulsar o demônio? Eu falei: eu me atrevo. Ele falou: só Deus consegue. Eu falei: mas sois deuses? O cara ficou todo errado. Então eu vou fazer um bonequinho, pastor Michael. Não, aí não. Aí não. Porque eu não sou Deus, nós não somos deuses para sermos adorados, mas para decidirmos. Lembra? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. É para isso. É para isso que nós somos chamados, para dominar, para mandar. Bom, 1 Coríntios 6,17 diz assim, ó: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, é um só com Ele. É como eu disse agora há pouco, operando Deus. É por isso que a Bíblia diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É por isso que Jesus ele disse: se você pode crer, tudo é possível que crer. O problema é que a gente está nessa ainda. Qual nessa, pastor? É dois pensamentos. A gente cocheia entre dois pensamentos ainda. A gente ainda fala uma coisa aqui e fala outra lá. Na hora que a gente está orando, a gente ora de um jeito, daqui a pouco a gente fala besteira lá fora. Agora o dia, volta lá em Gênesis 11 para nós finalizarmos. Gênesis 11, estou quase acabando. Dá um glória a Deus aí. Pegou o raciocínio ou não? Então tudo que você for iniciar a construir, toda a construção, tudo que você for fazer, se você tiver, como diz em Gênesis 11:6, e o Senhor disse, foi Deus que disse, não fui eu, tá? E Ele conhece a criação dele. Eis que o povo é um. Então tinha dois povos, um dizia assim, ó: vamos construir a torre? Não vamos construir. Estava assim? Não, era um povo só, um pensamento só. Por isso que a casa dividida não subsiste, ó aqui, ó. A casa dividida não subsiste. Se uma hora você está pensando uma coisa, outra hora outra, não vai dar certo isso aí, irmão. Não vai, estou falando você. A casa dividida não subsiste. O povo tem que ser um só. O pensamento tem que ser um. E ele disse, Deus, né? Eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Não tem duas falas. Não era um falando português e o outro espanhol. Não, era a mesma coisa, junto. E aí Deus fala assim, ó: e isto é o que começam a fazer. Então ligou pensamento, palavra e atitude. Ligou os três. Meu, nessa hora liberaram a divindade. Só que liberaram para o lado errado. Foram fazer uma coisa que não era vontade de Deus. Mas Deus ele comenta, ó: e isso é o que começam a fazer. E agora, pensamento, palavra e atitude alinhados. Fala comigo isso em voz alta: pensamento, palavra e atitude alinhados. Pá. Deus falou: e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Então ninguém vai segurar eles. Essa torre vai ser construída. Vai ser a maior torre que vai ser feita, a não ser que eu desça. E Deus desceu, porque não era vontade de Deus. Porque o cara queria caçar Deus. O cara queria fazer uma coisa contra Deus. E só quem poderia impedir era Deus. E a Bíblia diz no próximo versículo 7: eia, desçamos. Aqui eu não sei se Deus falou com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos. Ele falou desçamos no plural, né? Não sei com quem que ele falou. Me perdoe que essa passagem eu não tive revelação. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Escuta essa agora, hein? E assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Então o que eu aprendo com isso até aqui? Quando Deus desceu, e eles já não conseguiram mais se comunicar, não tinha mais uma língua só. Quantas línguas tinham agora? Quantas tinha? Várias. Então já não era mais uma língua só, existiam várias línguas. E daqui a pouco, o que acontece? Vamos conjecturar aqui rapidinho. Vamos dizer que tivesse língua portuguesa, hispânica, germânica, americana e assim por diante, ok? Então tinha um grupo lá falando em português. Olá, tudo bem? Não sei o que coisa. E o outro: hello, my friend.
Eu estou dando um exemplo, entendeu? Aí o outro falando alemão. Aí o que acontece? Eles não se entendiam. Mas daqui a pouco alguém se encontrou com o português e foi e se juntou para lá. Aí o outro se juntou com o alemão. Aí o outro se juntou com a linguagem italiana. Aí o outro se juntou com a linguagem da Espanha, espanhol, né? O espanhol. E aí eles fizeram o quê? Eles se separaram. E o que aconteceu com a torre? Parou. Ou seja, o que eu aprendo com isso? O que eu aprendo? Se eu tiver duas linguagens na minha boca, uma na igreja e uma lá fora, acabou a tua construção. Se for dois pensamentos ou vários pensamentos, vou fazer, acho que não vou mais, acabou a tua construção, acabou. Você não vai conseguir vencer. Então acabou na hora. Aquela torre não foi construída e eles não conseguiram, porque houve essa divisão de pensamentos e essa divisão de línguas. E a Bíblia diz agora que foi uma confusão, quer ver? E por isso se chamou o nome de Babel. Babel significa confusão. Confusão, você escutou? Foi chamado o que, pessoal? Confusão, Babel. Por isso que a Bíblia vem Babilônia. Babilônia é confusão. Então o que eu aprendo com tudo hoje para me encerrar e orar por todos vocês? Volta lá, pessoal, por gentileza agora. E volta não. Vai para Atos 5:38. Atos 5:38 em nome de Jesus. Atos capítulo 5, versículo 38. Quem acompanhou o raciocínio até agora aí? Amém. Gostaram da palavra ou não? Irmão, quando você unir palavra, pensamento e atitude, você conseguiu acessar Deus dentro de você. E até Deus fala, não haverá restrição. Ninguém vai impedir, ninguém vai segurar, você vai arrebentar, você vai ser o melhor. E olha só o que diz, ó. E agora digo-vos, disse o Gamaliel, que era um grande pensador da época: dai de mão a estes homens, deixai-os, larga a mão, deixa esses homens. Por quê? Mas a gente tem que fazer alguma coisa contra eles. Nem precisa. Você não precisa fazer nada contra esse tal de apóstolo Paulo, esse pessoal que está pregando Jesus de Nazaré. Você não precisa fazer nada com eles. Não, a gente tem que parar eles, não precisa. Deixai-os, porque se este conselho, ou se essa obra que eles estão fazendo é de homens, lê para mim. Mas se é de Deus essa obra, esse conselho, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de seres também achados combatendo contra Deus. Se isso aí que você está fazendo é só seu e não vem da parte de Deus, isso não vai continuar, isso vai se desfazer, vai ser Babel, vai ser confusão. Você fica confuso, você fica estranho, você se bate. Uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você fala uma coisa, daqui a pouco você fala outra. É muitas linguagens, é muitos pensamentos, é confusão. O que é de homem, só de homem, vai ser confuso. Agora aquilo que vem de Deus, ninguém vai poder desfazer. Ninguém vai poder desfazer. Você colocou a mão, você colocou, iniciou essa construção, você vai finalizar e Deus vai honrar você. Quem entendeu o recado? Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo todos, para a glória de Deus. Levante as mãos aos céus agora. Feche os teus olhos agora que nós vamos orar. Pai, nós entendemos o recado sagrado hoje. Nós entendemos, ó Deus, agora a tua palavra, entendemos agora a tua mensagem. Esse povo, meu Pai, que veio aqui hoje, está sendo abençoado. Esse povo que veio aqui hoje, certamente recebeu o toque divino. E essa pessoa disse: eu preciso dessa congruência, eu preciso dessa ligação. Os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas atitudes, elas têm que estar alinhadas uma com a outra. E quando isso acontece, eu consigo liberar Deus dentro de mim. Na hora eu consigo liberar a divindade. Na hora, como diz a Bíblia, sois deuses. Nessa hora você decide, nessa hora você domina, nessa hora você manda, nessa hora você recebe o toque divino. Aleluia! Mas enquanto você cochear entre dois pensamentos, enquanto você é uma pessoa que você continua pensando uma coisa e falando outra, enquanto você continua sendo aquela pessoa que você cocheia entre dois pensamentos, isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Isso vai mudar somente quando você começar a alinhar as coisas celestiais, você alinhar as coisas divinas. Pai, nós estamos aqui agora para assumir que nós somos a imagem e a semelhança de Deus.
Nós estamos aqui para assumir que nós vamos vencer agora nesse exato instante. A Bíblia diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará nos teus caminhos. Deus liberou uma palavra para você hoje, sabe qual é? Não haverá restrição para tudo que você pensar em fazer. Não vai haver. Você consegue. Você tem Deus dentro de você, e operando Deus, quem impedirá? Não tem quem possa impedir o que Deus vai realizar na sua vida. Aleluia. É por isso que você vê, você olha para certas pessoas e você diz: meu Deus, como é que essa pessoa consegue ser tão rápida no que faz? Meu Deus, como é que essa pessoa é mais inteligente que as outras? Você olha para certos pastores e você diz: meu Deus, que mensagem diferente. Meu Deus, que palavra, meu Deus, que unção. Você olha para certas pessoas e você diz: meu Deus, essa pessoa é muito boa em matemática. Caramba, olha só. Sabe o que acontece? Essa pessoa conseguiu alinhar pensamento, palavra e atitude. Essa pessoa vai construir uma torre, mas não é uma torre contra Deus. É a torre da cura, é a torre da prosperidade, é a torre da libertação, é a torre do legado, é a torre do ministério, é a torre da vitória. Ninguém vai segurar você, irmão. Eu profetizo na sua vida, Gênesis 1:26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine agora esse pensamento. Vai, domine esse pensamento agora, esse pensamento estranho, esse pensamento esquisito. Você diz: pastor, quando ouviu, acabei pensando. Você que é uma pessoa que não está conseguindo dominar essa doença no teu corpo, domina agora. Não sei porque eu vou falar agora. Você não tem conseguido dominar o apetite. Você não consegue dominar o apetite. Está repreendido em nome de Jesus. Hoje você está sofrendo até enfermidades por causa disso, o apetite. Domine isso agora em nome de Jesus. Vamos. Você nasceu para isso. Você nasceu para vencer. Você nasceu para tomar posse das bênçãos de Deus. Você nasceu para ser diferente. Você nasceu para tomar posse de coisas milagrosas. E nós vamos orar todos nós juntos agora. Feche os corredores e as mãos para os teus irmãos. Feche os corredores. Isso, feche os corredores agora. Deem as mãos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Sim, nós estamos aqui numa quarta-feira à noite. Nós estamos aqui numa quarta-feira à noite, na sede estadual aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E nessa quarta-feira à noite, nós aprendemos hoje, depois de 6 reuniões em jejum, em consagração, apenas essa última aqui não. Depois de participarmos dos cultos das 7 da manhã, das 9, do meio-dia, das 14, 17 e agora esse culto, nós aprendemos que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Levanta a mão do teu irmão mais alto, você pode, ao céu, e declare: nasci para vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Vou acreditar. Os sonhos jamais Podem se acabar. Lutar pra vencer. Pela fé. Conquistar. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Nasci pra vencer. Vou acreditar que sonhos jamais podem se acabar. Aleluia! Lutar pra vencer pela fé. Conquistar. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci. Solte a voz. Solte a voz. Nasci. Nasci pra vencer. Vou acreditar. Aleluia. Que sonhos jamais podem se acabar. Lutar pra vencer. Pela fé. Conquistar. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Só na voz, nasci pra vencer. Vou acreditar. O sonho jamais pode se apagar. Lutar pra vencer. Pela fé. Conquistar. Bem alto. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci pra Sou vencer. filho de Deus.
Sou filho de Deus. O quê? Eu nasci De novo. pra vencer. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci De novo. pra Erga suas mãos. vencer. Pega na mão do teu irmão. Sou filho. De Deus. Nasci. Eu nasci Isso. pra Sou vencer. filho de Deus. Sou filho de Deus. Nasci. Eu nasci pra vencer. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu nasci pra vencer. Diga, Senhor Jesus, esta quarta-feira à noite, abriu os meus olhos espirituais. Tudo que eu alinhar, pensamentos, palavras e atitudes, eu consigo, eu libero, eu acesso Deus que está dentro de mim. Aplauda bem forte ao Senhor. Pode sentar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar.